Capítulo 6. A roleta vampírica não é a mesma coisa sem sangue. O tio Finn parece envelhecer bem diante de mim, com os olhos perdendo o brilho e os ombros encolhendo, no que se assemelha muito a uma sensação de derrota. Não sabemos, replica ele. Em um instante, Hudson estava tentando matar Jackson. No instante seguinte, ele se foi, e você também. A mão de Jackson se fecha por reflexo ao redor da minha. Ela não se foi, corrige o tio Finn. Apenas ficou incomunicável por um tempo. Mais uma vez, Jackson parece não se impressionar com o resumo dos eventos, mas não discute. Em vez disso, apenas olha para mim e pergunta: Não se lembra mesmo de nada do que aconteceu? Dou de ombros. Nada. É estranho, continua meu tio, balançando a cabeça. Chamamos todos os especialistas em gárgulas que conseguimos encontrar. Cada um deles tinha relatos e conselhos conflitantes, mas ninguém mencionou que quando você finalmente voltasse não se lembraria de onde esteve, ou do que se tornou. A voz do meu tio é baixa e com certeza sua intenção é me acalmar, mas cada palavra pronunciada só me deixa ainda mais nervosa. Acham que tem alguma coisa errada comigo? Pergunto nervosa, olhando para ele e para Jackson. Não tem nada de errado com você, rosna Jackson, e aquilo ferve como aviso para tio Finn e como uma maneira de me reconfortar. É claro que não há nada de errado, concorda tio Finn. Nem pense numa possibilidade dessas. Só lamento por não estarmos mais preparados para ajudá-la. Nós não previmos isso. Vocês não têm culpa. Eu só queria... Paro de falar quando a minha memória bate naquela maldita muralha outra vez. Tento forçar a passagem, mas não consigo quebrá-la. Não force a situação, sugere Jackson, e desta vez coloca o braço ao redor dos meus ombros de um modo gentil. A sensação é boa. Ele me causa uma sensação boa e me permito afundar nele, enquanto o medo e a frustração continuam a circular dentro de mim. Eu tenho que forçar, digo a ele, me aconchegando um pouco mais. De que outra maneira será possível descobrir onde Hudson está? O aquecedor da sala está ligado, mas ainda estou gelada. Imagino que passar 4 meses transformada em pedra causa esse efeito em uma garota. Esfrego os braços para esquentá-los. Tio Phil me observa por uns segundos e em seguida murmura alguma coisa discretamente, enquanto faz um gesto no ar. Momentos depois, um cobertor morno se enrola ao redor de Jackson e de mim. Melhor assim? Pergunta ele. Bem melhor, obrigada. Fecha o cobertor ao nosso redor. Ele volta a se acomodar no canto da escrivaninha. Para ser sincero, Grace, o nosso maior receio era que ele podia estar com você, e um receio tão grande quanto esse, caso ele não estivesse. As palavras dele pairam pesadamente no ar por vários minutos. Talvez ele estivesse comigo. Só o ato de pensar em estar presa com Hudson forma um enorme nó em minha garganta. Paro de falar. Forço-me a engoli-lo e penso. Se ele estava comigo, vocês acham que eu o trouxe de volta comigo? Que ele está aqui agora? Olho para o meu tio e também para Jackson, e os dois me encaram com rostos intencionalmente sem expressão. A reação faz com que as minhas veias, o meu coração, a minha própria alma se transformem em gelo, porque, enquanto Hudson estiver à solta, Jackson não está seguro, e ninguém mais está. Meu estômago se retorce enquanto reviro meu cérebro. Isso não pode estar acontecendo. Alguém diga que isso não está acontecendo. Não posso ser responsável por deixar Hudson à solta outra vez. Não posso ser a responsável por trazê-lo de volta e permitir que ele aterrorize todo mundo, criando um exército de vampiros natos e seus simpatizantes. Você não faria isso, Jackson me diz finalmente. Eu a conheço, Grace. Você jamais voltaria se achasse que Hudson ainda é uma ameaça. É verdade, concorda meu tio, após certo tempo. Enquanto ele prossegue, procuro me apegar às suas palavras e não ao silêncio que as procedeu. Então vamos trabalhar com essa perspectiva por enquanto. De que você só retornou porque era seguro fazê-lo. Isso significa que Hudson provavelmente se foi e nós não temos com que nos preocupar. Mesmo assim, ele parece preocupado. É claro que parece. Porque não importa o quanto desejem o desaparecimento de Hudson, há um enorme ponto fraco na lógica deles. Jackson e tio Finn falam como se eu estivesse aqui, porque decidi voltar.
Mas e se não foi assim que as circunstâncias ocorreram? Se eu não tomei conscientemente a decisão de me tornar uma gárgula tempos atrás, talvez não tenha feito conscientemente a escolha de me tornar humana agora. E se for o caso, onde Hudson está exatamente? Morto? Congelado em alguma realidade alternativa? Ou escondido em algum lugar aqui em Katmai, só esperando uma chance de se vingar de Jackson? Não gosto de nenhuma dessas alternativas, mas a última delas é sem sombra de dúvidas a pior. No fim das contas, eu a deixo de lado porque ficar em pânico não vai ajudar em nada. Mas é preciso começar por algum lugar, então decido aceitar a hipótese do tio Finn, só porque gosto mais dela do que de todas as outras. Está bem, vamos imaginar que se eu tivesse controle sobre Hudson, não teria simplesmente deixado que ele se fosse. E agora? Agora, nós esperamos um pouco. Paramos de nos preocupar com Hudson e começamos a nos preocupar com você, orienta meu tio com um sorriso encantador. Marisa deve chegar aqui a qualquer momento, e depois que ela examinar e decidir que você está saudável, acho que devemos deixar as coisas correrem por algum tempo. Vamos observar aquilo de que você consegue se lembrar em alguns dias. Depois que comer, descansar e voltar à rotina de sempre. Deixar as coisas correrem? Pergunta Jackson com a voz tomada pela mesma incredulidade que sinto por dentro. Sim. Pela primeira vez percebo um toque de aço na voz de meu tio. O que Grace precisa agora é que as coisas voltem ao normal. Acho que ele está se esquecendo de que ter um vampiro psicopata na minha cola virou algo normal desde que cheguei à escola. O fato de que nós aparentemente trocamos Lia por Hudson só parece confirmar a hipótese, o que é bem deprimente para dizer o mínimo, mas não deixa de ser verdade. Juro que se estivesse lendo essa história, diria que as reviravoltas são ridículas, mas não estou lendo a história, estou vivendo a história. E isso é bem pior. O que Grace precisa é se sentir segura, corrige Jackson. E ela não vai conseguir fazer isso até termos certeza de que Hudson não é uma ameaça. Não, o que Grace precisa é de rotina, rebate meu tio. Existe segurança em saber o que vai acontecer e quando isso vai acontecer. Ela vai ficar melhor se. Grace vai ficar melhor se o seu tio e o seu namorado começarem a falar com ela em vez de falarem sobre ela. Interrompo sentindo a irritação borbulhar e chegar à superfície. Afinal de contas, tenho um cérebro que ainda funciona e sou dona da minha própria vida. Pelo menos os dois têm a decência de parecerem constrangidos depois daquela patada, como deveria ser mesmo. Talvez eu não seja uma vampira ou uma feiticeira, mas isso não significa que vou simplesmente me encolher e deixar que os homens tomem decisões em meu lugar e sobre a minha vida, em especial quando ambos parecem favoráveis à opinião de que o melhor a fazer seria embrulhar Grace em algodão para protegê-la, o que também não vai dar muito certo comigo. Você tem razão, concorda meu tio com um tom bem mais manso. O que você quer fazer, Grace? Reflito sobre a questão por um minuto. Quero que as coisas sejam normais, ou pelo menos tão normais quanto possível para uma garota que mora com uma bruxa e que namora um vampiro. Mas também quero descobrir o que aconteceu com Hudson. Estou com a impressão de que vamos ter que encontrá-lo para conseguir manter todo mundo a salvo. Não estou preocupado em manter todo mundo a salvo, Rosna Jackson. Só estou preocupado em manter você a salvo. Aquela é uma bela declaração, e não vou mentir, faz com que eu me derreta um pouco por dentro, mas por fora continuo firme, porque alguém precisa dar um jeito nessa situação. E como sou a única com um assento reservado na primeira fileira, ainda que não consiga me lembrar do que vi quando estava naquele assento, acho que é eu que vou ter que ser esse alguém. Fecho os punhos, frustrada, ignorando a dor que percorre meus dedos, já bastante castigados quando faço isso. O que estamos decidindo aqui é bastante importante, muito importante. Preciso me lembrar do que aconteceu com o Hudson. Será que eu o deixei acorrentado em algum lugar onde ele não possa ameaçar ninguém? Será que ele escapou e é por isso que as minhas mãos estão tão machucadas porque tentei detê-lo? Ou ele usou seu poder de persuasão em mim e me obrigou a deixá-lo escapar? É a ideia que mais detesto. E se for o caso, será que é a razão de minha memória estar tão bagunçada? Não saber o que está acontecendo é algo que me mata por dentro. Assim como o medo de ter decepcionado todo mundo.
Jackson lutou com todas as forças para se livrar de Hudson da primeira vez. Ele sacrificou tudo, incluindo o amor que sua mãe tinha por ele, para destruir o irmão e para impedir que Hudson destruísse o mundo inteiro. Como vou poder viver comigo mesma se descobrirmos que simplesmente o libertei, que lhe forcei uma oportunidade de continuar a instaurar o caos em Katmir e no restante do mundo, que lhe dei outra chance de machucar o garoto que amo? Tal pensamento, mais do que qualquer outro, alimenta o medo dentro de mim e me faz dizer com a voz cheia de preocupação: temos que encontrá-lo. Precisamos descobrir para onde ele foi e nos assegurar de que Hudson não pode machucar ninguém. E precisamos descobrir porque tenho a certeza de que estou me esquecendo de algo muito importante que aconteceu durante esses 4 meses, antes que seja tarde demais.